Olá, meus queridos, tudo bem? O professor Roque aí mais uma vez. Vamos falar hoje, tá, sobre o nosso primeiro tópico de automação industrial. Antes de eu falar antes disso de automação, vou contar uma historinha para vocês. Eu sou que nem aquele comediante famoso, que ele diz o seguinte, quem não tem dinheiro conta história. Então eu sou um desses, Vou contar uma historinha. A automação, ela é muito antiga. Só que ela recebeu outros nomes no passado, tá? Mas antes disso, vamos contar um pouquinho a historinha do homem. O homem, lá nos seus primórdios, ele era um cara nômade, Isto aí, ele não tinha moradia fixa. Ele chegava numa determinada região, quando ele conseguia acabar com todos os recursos naturais, não tinha mais nada para caçar, não tinha mais nada para pescar, não tinha mais nada para colher, ele procurava uma outra região para explorar. Mas com o aumento da população, ele foi obrigado a se fixar em um local. Não tinha mais como ele ficar, dando uma de cigano, sem moradia fixa. Com isso, então, o homem criou a sua primeira atividade econômica, que foi a agricultura. Depois é que veio, então, a pecuária. Bom, por volta lá de 1750, nós podemos dizer que começou a nossa Revolução Industrial. Só que, inclusive, até muitos autores não gostam de chamar essa época de automação industrial, que na realidade foi a Revolução Industrial, foi a primeira Revolução Industrial, que nada mais foi de que? Da mecanização das atividades econômicas, principalmente a indústria têxtil. Foi a primeira a ser mecanizada, a utilizar o tear mecânico e outras coisas mais. Entendeu? Aí depois, por volta de 1760, um cara chamado James Watt inventou a máquina a vapor. Com isso, foram criados os veículos autopropelidos, as locomotivas, as máquinas agrícolas. Não é isso? Com isso facilitou o escoamento de toda a produção agrícola, facilitou o desbravamento do interior, dos países, Vocês podem ver, lembra aqueles filmes de faroeste, É sempre o que? A locomotiva, chegando no interior dos Estados Unidos, desbravando, os desertos, as matas e indo de leste para oeste, não é isso? Bom, com isso, quando houve essa mecanização, inclusive da agricultura também, com o uso das máquinas autopropelidas, máquinas a vapor, houve também o que? Uma redução da mão de obra, Começou a haver aquela migração da mão de obra do campo para as cidades, chamado de êxodo rural. Isso aí, foi uma parte muito importante, da nossa automação, mas só que recebeu esse nome. Tá legal? Aí por volta entre 1850 e 1950, o que aconteceu? O homem começou a manusear os metais, A indústria petroquímica começou a aparecer, começaram a surgir as máquinas de combustão interna, deixou de ser a vapor e passou a ser de combustão interna, não é isso? Então apareceram também o que? Muitas máquinas elétricas, não é isso? Aí veio o que nós chamamos de automação clássica, que foi o uso do eletromagnetismo, Aí começou a aparecer as contaturas, os relés, as válvulas solenoides, entendeu? Isso aí foi o que? Foi a nossa segunda revolução industrial, tá legal? Que foi um tipo de automação também, que é a minha automação, só que é uma automação chamada de automação clássica. Aí por volta lá de 1950, que inclusive foi quando o quê? 1950 foi quando nós tivemos a nossa primeira transmissão de TV. Foi em 1950. Inclusive a Cissa Chateaubriand trouxe para o Brasil a televisão, o sistema de você ver a distância, ver imagens à distância. Já em 1970 foi a primeira transmissão em cores, de TV em cores, foi até a Copa do Mundo que foi transmitida, foi a primeira transmissão em cores no mundo, que seria um pronunciamento do Papa, mas o Papa, na semana que seria feita essa apresentação da televisão em cor, da televisão, televisor, Televisão é o sistema de ver a distância.
e televisor é o equipamento. Então, né, as primeiras transmissões, né, em cores, ele ficou doente, aí ele resolveu então utilizar a Copa do Mundo, né, onde o Brasil, né, foi tricampeão, né, para mim foi a melhor seleção até hoje. Podemos dizer que foi a melhor seleção do mundo que nós tivemos de futebol até hoje, pelo menos isso na minha opinião, né, lógico, né, cada um tem a sua. Bom, então, aí com isso o que aconteceu? A partir de 1950, então, nós começamos a viver a terceira revolução industrial, chamada de informacional, que foi o uso da informática, não é isso? Foi o uso de robôs, de computadores. Isso na realidade começou a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso foi a partir da Segunda Guerra Mundial, mas em 1950 foi quando esse negócio começou a ter mais, porque na guerra foi mais uma experiência, né? Até eu falo muito, né, com os meus alunos, até o pessoal acha que eu sou radical, a guerra é um mal necessário, porque todo animal tem o seu predador natural. O único que não tem o seu predador natural é o homem. Então o homem é o seu próprio predador. Então se não houver essas guerras, esses genocídios, né? Pô, imagine quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo hoje. Uns 20, né? Acho que nós temos 8, né? Isso aí não é muito minha área, né? A área de história aí não é muito a minha área, mas deve ter aí uns 8 bilhões. Poderíamos aí uns 30 bilhões, se não fosse isso. Bom, então sempre nas guerras, né, é que aconteceram os avanços tecnológicos. Na Primeira Grande Guerra Mundial, os computadores eram valvulados, era a válvula. Já em 1945 apareceu o primeiro transistor, inventado pela companhia telefônica do Graham Bell, né? A Graham Bell Company, o transistor de pontas. É isso? Então essa parte aí, a partir de 1950, né, começou então a nossa terceira revolução industrial. Dizem que ela está até hoje, mas alguns estudiosos dizem que hoje nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que a internet ela veio revolucionar a indústria, a automação de um modo geral, né? Eu falo muito pessoal, gente, a tendência da nossa é ficar todo mundo gordo, preguiçoso, porque hoje em dia tu fica sentado e faz tudo sentado, liga a televisão, desliga a televisão, faz compras, paga a conta no banco, né? Só não está para sacar dinheiro porque ainda não está para sair dinheiro no teu celular, né? Mas não está muito longe não, hein? Daqui a pouquinho, Jornada nas Estrelas vai estar funcionando aí, né? Um teletransporte. Falta pouco. Bom, mas vamos parar um pouquinho na brincadeira, porque eu estou fugindo um pouquinho do nosso assunto aí. Bom, a automação industrial, como foi vocês, ela é dividida em três, ela pode ser classificada em três tipos, né? Nós temos a automação industrial clássica, que é aquela que foi da segunda revolução industrial, né? Utilizando equipamentos, né? Eletromecânicos, né? Contadores, temporizadores, relés, né? Para o controle do meu processo. A automação industrial digital, que é aquela que abusa dos computadores, né? Que já foi da minha terceira revolução industrial até hoje, né? Que é o uso dos computadores, de equipamentos microprocessados, tá ok? Por sua vez, essa automação industrial digital, ela pode ser classificada em fixa ou rígida, é um tipo de automação onde ela é caracterizada pela sua rigidez de configuração do equipamento. Isto é, o equipamento ele só faz ele só tem uma rotina de programação. Ele só faz uma única coisa, uma coisa de cada vez. Tá ok? Então, você tem a vantagem de você ter uma alta velocidade, uma alta taxa de produção. Mas você fica preso a um único tipo de fabricação. Só para você ter uma ideia, né? Naquela companhia de bebida muito famosa, né? Aqui no Brasil, a Ambev, né? Eu não vou falar o nome dela, né? Eu não estou ganhando comissão, mas eu vou falar o nome dela. Na Ambev, tá? A máquina que enche as latinhas de refrigerante ou de cerveja, ela pode envasar até 40 mil latas por hora. Gente, é muita coisa, né? Em baixa temporada é 24 mil, em alta temporada 40 mil. Outro tipo de automação digital que nós temos é a automação programável. A mesma máquina, ela é capaz de exercer diversas sub-rotinas dentro de uma rotina. Isto é, ela pode fazer diversos tipos de produtos.
basta você parar e reprogramar. Ela é muito utilizada em um processo chamado processo de por batelada, né? Produção por batelada. Isto é, por exemplo, eu tenho um torno CNC, né? Eu posso programar ele para fazer primeiro o parafuso, depois eu paro, reprogramo ele para fazer as porcas, paro, depois reprogramo ele para fazer as arruelas. Então eu fiz um conjunto, parafuso, porca e arruela, só que eu fiz em 3 etapas. Então, a automação programável ela tem essa versatilidade, não é isso? E a outra que nós temos, né, aqui tem aqui, né, uma figura aqui de um torno CNC, é a flexível, é aquela que une as duas vantagens dessas duas anteriores, isto é, ela tem a alta velocidade, né, da linha fixa ou rígida, e ela tem a versatilidade da programável. Então essa é chamada de programação flexível. Essa que nós usamos hoje, né, onde você usa o CLP, usa o Arduino, né, isso, como dispositivos de programação. Tá beleza? Bom, vantagens da automação. Em primeiro lugar, quando a gente fala em automação, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é desemprego, redução da mão de obra. Realmente, tá, para o empresário, tá, uma das vantagens da automação é a redução da mão de obra. Uma máquina onde você, um tipo de operação, né, um tipo de rotina, para você fabricar um produto, você necessita de 20 pessoas, vamos dar um exemplo. Você pode botar uma máquina que vai fazer vai executar essa mesma rotina, não é isso? E com um único funcionário. Que na realidade esse cara vai ser apenas um supervisor. Tem que ser um cara bom. O cara tem que conhecer um pouquinho de elétrica, de eletrônica, de informática, de mecânica, porque ele vai ser o polivalente, né? Deu um problema na máquina e tem que resolver. Mas eu vou simplesmente precisar de um único cara. Mas não quer dizer que os outros 19 vão estar demitidos. Não, eles podem encontrar vagas em outras empresas, ou até mesmo dentro da minha própria empresa, que você, quando automatiza um processo no chão de fábrica, você cria novas funções dentro da mesma empresa. Então eu posso aproveitar esse funcionário. Por isso que é sempre bom você estar o quê? Se qualificando. Sempre. Para você poder, se ficar ruim numa área, mas dentro da tua fábrica, né, da tua empresa, abrir uma outra área, você pode se candidatar. Não é isso? Então nós temos realmente a redução da mão de obra. Você aumenta a produtividade, né? Eu dei o exemplo aqui da Ambev, né, que pode envasar 40 mil latas por hora. Então você aumenta a produtividade, você melhora a qualidade do produto final. Por quê? Porque você vai fazer um produto sempre com as mesmas características, certinho, bonitinho, com as mesmas dimensões, com a mesma tonalidade de cor, e etc, etc. Se você fizer isso manualmente, vai dar ruim. Entendeu? Ainda mais se o cara estiver muito tempo trabalhando, vai ficar cansado, vai começar a fazer besteira. A máquina não. A máquina vai fazer aquilo incessantemente. Reduz os seus custos, vai diminuir suas perdas de matéria-prima. É isso, eu trabalhei na indústria de tecido, quando o corte do tecido ele era manual, como a gente perdia tecido? Aí as artesãs adoravam, né? Ficava toda quinta-feira, a gente jogava fora a sobra de tecido, elas ficavam na porta, pegando essa sobra de tecido para fazer roupa de criança, bolsa de retalho, tapete. Hoje em dia, não sobra quase nada. O máximo que sobra, o máximo que dá para fazer com os retalhos de tecido é o tal do fuxico, né, que necessita de um pedaço pequeno de tecido para você fazer. Então você tem a segurança dos seus empregados, principalmente quando tem lá algumas atividades, né, que envolvam lá um certo grau de periculosidade e de insalubridade. Você automatizando, você não põe o seu funcionário naquele risco, né? Por exemplo, soldagem, né? Você fazer a soldagem, você tem aquele problema, né, da fulguração, né, como você fica olhando, né, para a solda elétrica, né, a sua vista parece estar cheia de areia, né? Isso aí nós chamamos de fulguração. Temos a síndrome da mão branca, né? O pessoal que trabalha com martelete pneumático, né? Aí tem lá também, a gente chama de síndrome da mão branca. E outras mais, né? E outras doenças profissionais, que vocês já viram isso lá em ONT. Né? Nós temos um preço final mais competitivo, né? Porque você tem o quê? Redução da mão de obra. Você tem aumento da produtividade.
Não é isso? E você tem o quê? Redução das perdas de matéria-prima. Com isso você tem o quê? Melhor lucratividade. Com isso você pode ter também o quê? Um preço final mais competitivo. Reduzir o preço do seu produto. Né? Beleza? A máquina ela apresenta muitas vantagens sobre o homem. Quais são as vantagens da máquina sobre o homem? Trabalha sobre qualquer condição climática ou ambiental. Trabalha no frio, trabalha no calor, trabalha em grandes altitudes, em grandes profundidades. É isso? Não reclama das atividades atribuídas, né? Não reclama que não vou fazer isso, que eu não sei fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Não, a máquina não reclama, faz tudo. Né? Substitui o homem em atividades que envolvam raciocínio numérico. Tem dia, gente, que para você multiplicar por 10, tem gente que ainda usa calculadora, esquece que é só botar um zero, gente. Tem dia que você não está com a tua cabeça legal para fazer conta. Então a máquina não, ela sabe arredondar. 5 maior do que 5, soma uma unidade na casa anterior, menor do que 5 abandona. O aluno não sabe disso, né? Os funcionários não sabem disso, está sempre perguntando. 4,53, posso botar 4,5 ou boto 4,6? O cara não sabe. E tem que ser 4,5, porque o 3 é menor do que 5. E vai por aí afora, né? A máquina não apresenta fadiga, ela não se cansa, né? Mas tem que ser feita a manutenção. Aí por isso nós temos o quê? As desvantagens da máquina. É isso? Quais são as desvantagens da máquina? Capacidade ilimitada de tomar decisões. A máquina ela não tem livre-arbítrio. Por enquanto, hein? Por enquanto. Já estão dizendo que tem máquina aí, o tal do biochip, que a máquina já começa a ter condições de tomar decisões. Eu estou com medo de no futuro acontecer a revolução das máquinas, porque o robô já está acontecendo por aí. Inteligência artificial já está aí. Só espero que nós não tenhamos a revolução das máquinas, né? A máquina começar a construir outras máquinas para exterminar com o ser humano. Espero que não aconteça isso, né? Mas não está muito longe não, gente. Bom, então a máquina ela tem capacidade limitada de tomar decisões, graças a Deus, ela faz só aquilo que o homem manda. É isso? Ela precisa de programação para operar, requer manutenção e ajustes periódicos, aumenta o seu consumo de energia elétrica, né, que antes eu usava o quê? Na minha máquina com 20 homens, só a força braçal. Agora com um homem só eu tenho que usar muita energia elétrica. Beleza? E outras mais. Isso é só um resumo aí das vantagens e desvantagens da automação e da máquina, as vantagens as desvantagens da máquina. Falei sobre a vantagem, né, e agora a desvantagem da máquina. Bom, quem é o cérebro da automação industrial? Vamos falar aqui sobre o CLP. Nós temos o Arduino também, mas como o nosso curso nós vamos tratar de CLP, computador lógico programável, nós vamos nos prender a ele. Então, o cérebro, o elemento principal da automação industrial é o controlador lógico programável, o CLP. Tá ok? O CLP, se você olhar a arquitetura interna dele, ele é um computador. A única diferença dele para o computador é que ele não tem entrada de DVD, leitor de DVD, mas ele tem CPU, memória RAM, memória ROM, que é a famosa EEPROM, onde estão as informações do sistema operacional. A RAM é aquela que o usuário programa, de acordo com as suas necessidades, e a ROM é aquela programada pelo fabricante. Nós temos barramento de entrada, onde nós vamos ligar os sensores, que vai mandar informações para o CLP. A função do sensor, qual é? É transformar as condições das minhas variáveis de processo. O que são variáveis de processo? Tensão, nível, temperatura, radiação, ruído, luminosidade, porque a máquina não sabe o que é claro ou escuro, quente ou frio. Ela sabe o seguinte: tem tensão ou não tem tensão, tem corrente ou não tem corrente. Então o meu sensor ele é responsável em fazer isso, transformar as condições das minhas variáveis de processo em sinal elétrico. Eu tenho o meu barramento de saída, é onde eu vou mandar as informações para os meus atuadores, para o meu atuador elétrico, para um motor, um atuador magnético, uma válvula solenoide, ou por uma válvula pneumática, ou por uma válvula hidráulica. Então vou mandar essa informação para ver se há necessidade de corrigir ou não as condições das minhas variáveis de processo. Eu tenho a minha comunicação, através do meu sistema, pode ser feita com
com cabo RS-232 ou cabo RJ45, cabo de rede, pode ser feito com USB ou Wi-Fi, né? Hoje em dia nós temos também por Wi-Fi. E nós temos a fonte de alimentação, que é responsável em alimentar todos os circuitos internos, porque o meu CLP ele pode trabalhar tanto com corrente contínua como com corrente alternada. Corrente alternada pode ser, né, entre 90 e 240 volts, isto é, trabalha com 127 ou 220, e quando é corrente contínua trabalha com 24 ou 30 volts. Mas dentro do CLP eu trabalho com 12 e 5, então eu necessito lá da minha fonte de alimentação para poder transformar a tensão de alimentação do meu CLP nas tensões de funcionamento interno dos meus dispositivos. Tá beleza? Aí no que diz respeito ao barramento de entrada, nós temos as entradas digitais e nós temos entradas analógicas. Entradas digitais são aquelas que vocês vão ligar sensores do tipo liga e desliga. Não é isso? Uma fotocélula, liga e desliga. Um sensor de presença, liga e desliga. Um sensor indutivo, tem metal ou não tem metal? E já a entrada analógica, a sua entrada recebe sinais variáveis, que pode variar de 0 a 10 volts ou de 0 a 20 mA. Aí já é um sensor do tipo temperatura, pressão, né? Que temperatura é variável, pode ir de menos alguns graus Celsius ou Fahrenheit, ou o que for, até mais alguns graus. Pressão, né? Eu posso ter pressão de 10 bar, 20 bar, não é isso? 14,7 PSI, não é isso? Aí você vê lá, aí tem lá, né? Várias maneiras de você medir a pressão, depois vocês vão ter uma disciplina hidropneumática que o professor vai falar melhor a respeito disso. Já as saídas, né? Nós temos praticamente as saídas, chamadas saídas a transistor ou triac, que são saídas que têm alta velocidade de chaveamento, isto é, liga e desliga, é bem rápido, tá? Não dá para trabalhar com corrente muito alta, no máximo até 500 mA. Então, embora você tenha uma alta frequência, né, uma alta velocidade de chaveamento como vantagem, tu tem essa desvantagem, tá, de não trabalhar com corrente muito alta. E nós temos a saída do tipo relé, né, que já trabalha com, embora não tenha a sua velocidade de chaveamento é um pouco mais lenta, já é de alguns milissegundos, enquanto a outra é de picosegundos, essa já é de milissegundos, que é rápido pra caçamba, hein? Mas você tem a vantagem de você poder acionar cargas de alta corrente. Ela pode ser de corrente contínua e você alimentar carga de corrente alternada, entendeu? Porque ela é só uma chave de liga e desliga, como se fosse um interruptor. Tá legal? E nós temos, então, como eu falei para vocês, nós temos o que nós chamamos de sensores, né? Aí os sensores, como eu falei para vocês, são responsáveis em transformar as condições das variáveis de processo em sinais elétricos. Aí nós temos sensores resistivos, indutivos, nós temos os mecânicos, né, que são as chaves, né, chave fim de curso, né, é o exemplo de uma delas. Né, nós temos os indutivos, nós temos os capacitivos e nós temos os especiais, né, que é de luminosidade, de radiação, de ondas sonoras. Nós temos uma infinidade de sensores. E os atuadores nós temos, né, praticamente 4 classes, né? Nós temos os elétricos, os indutivos que são semelhantes aos elétricos, tá? Necessitam de uma corrente elétrica. Nós temos os pneumáticos e os hidráulicos. Quando você necessita de precisão, o teu atuador tem que ser elétrico. Quando você necessita de velocidade, o seu atuador tem que ser pneumático, né? Usando ar comprimido. E quando você necessita de força, o seu atuador tem que ser hidráulico. Tá beleza, meus queridos? Bom, a vantagem de você utilizar o CLP em relação aos sistemas convencionais, né, onde você usa uma pancada de contadores, relés, etc., tá? É porque ele ocupa um espaço menor, tá legal? Ele reduz as ligações elétricas, não é isso? Por ter uma quantidade menor de componentes, não é isso? Aí com isso você vai ter um consumo menor de corrente. Ele apresenta confiabilidade, depois que você programa ele vai repetir aquilo sem cometer erros. A sua manutenção é facilitada, porque você só tem um hardware para você analisar, não tem aquela pancada, né, de componentes para você analisar onde está acontecendo o erro. E possui flexibilidade,
Tá ok? Então, meus queridos, sobre automação, né, essa introdução, é isso que eu tinha que falar, tá? Depois, nos próximos tópicos, nós vamos falar sobre a parte de programação em si. Tá ok, meus queridos? Não se esqueça de dar uma olhadinha aí embaixo do vídeo, que sempre tem aquela informação importante para vocês. Tá ok? Um abraço, um beijo para vocês e aguardo vocês na próxima, tá? Desculpem de ter falado muito rápido, tá? Mas é que o nosso tempo é curto. mas esses links aí desses vídeos aí do YouTube que eu estou passando para vocês, tá? Dá para vocês assistirem isso N vezes, entendeu? E no meu próprio vídeo também vocês podem repetir esse vídeo aí diversas vezes para até vocês entenderem melhor o que eu falei. Tá ok, meus queridos? Um abraço.